Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Vamos falar hoje, inevitavelmente, do maior acontecimento da semana, que foi a libertação de Lula da Silva. A libertação de Lula da Silva foi decidida em consequência de uma interpretação do Tribunal Supremo Federal do Brasil da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira, no seu artigo 5º, número 57, diz, e passamos a ler, o seguinte: ninguém será considerado culpado até ao trazer em julgado de sentença penal condenatória. É uma norma legal que não deixa margem para dúvidas. Ninguém pode ser considerado culpado até transitar em julgado uma sentença que o condenou. Ora, o caso de Lula era um caso muito particular. Ele foi julgado, foi condenado em primeira e segunda instância, mas resta-lhe ainda um recurso em terceira instância que poderá, pelo menos em teoria, permitir que ele seja absolvido. Aliás, há suspeitas de parcialidade do juiz Moro que o condenou e isso poderá influenciar decisivamente a sentença. Independentemente disso, a prisão depois de uma condenação em segunda instância era manifestamente inconstitucional porque a letra da Constituição Federal brasileira não permite outra interpretação. Dizer que os criminosos podem continuar a praticar crimes depois da condenação em segunda instância é uma falácia. Foi particularmente Bolsonaro e os bolsonaristas dizem que a Constituição não é clara, o que não é verdade, e que depois de uma condenação em segunda instância é perigoso para os cidadãos a continuação em liberdade de indivíduos criminosos. E argumentam que esta decisão do Supremo Tribunal Federal irá aumentar a criminalidade. Ora, isso é completamente falso. Existe a figura na lei brasileira e em todas as leis penais mundiais, a figura da prisão preventiva. E se um indivíduo oferecer perigo de continuação da atividade criminosa, ele deve ser preso preventivamente. Mas a prisão preventiva é uma coisa, está sujeita a determinado tipo de pressupostos, nomeadamente fuga ou perigo de continuação da atividade criminosa, perigo de perturbação do inquérito. Há uma série de condicionantes que têm de se verificar para que seja aplicada a prisão preventiva. Ora, a prisão preventiva, no caso de Lula, não se verificava nenhuma destas condicionantes. E, portanto, aquilo que foi aplicado para o meter na prisão e, sobretudo, para o impedir de concorrer contra Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, foi a prisão em segunda instância, não preventiva, mas uma prisão definitiva que era totalmente inconstitucional. Havia este problema jurídico da interpretação da Constituição, mas também havia um outro problema político. É que era muito grave que indivíduos ligados a Bolsonaro, nomeadamente os seus filhos e deputados do seu partido, tivessem dito, com uma arrogância absolutamente inacreditável e sem quaisquer consequências visíveis, porque aquilo que disseram deveria trazer consequências penais claras contra esses indivíduos, nomeadamente contra Eduardo Bolsonaro, aquilo que eles disseram foi que, com um cabo e 2 soldados, encerravam o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal não proferisse decisões que fossem do seu agrado. Isso é absolutamente inacreditável, é uma ameaça
contra o normal funcionamento das instituições brasileiras e, obviamente, com uma ameaça dessas, só porque o Brasil é, em grande parte, um país sem lei, um país onde os tribunais só atuam contra os mais frágeis, é por isso que esse indivíduo não foi, ou esses indivíduos, porque não foi só o Eduardo Bolsonaro, foram outros indivíduos, nomeadamente deputados federais ligados a Bolsonaro, que proferiram esse tipo de ameaças. É inacreditável como esse tipo de ameaças ficaram absolutamente impunes. Como é inacreditável que Eduardo Bolsonaro se dê ao luxo de dizer que se as coisas não correrem de seu agrado nos tribunais brasileiros e na sociedade brasileira, que a solução será pôr novamente em vigor o ato institucional número 5. Isto é, foi verdadeiramente o ato fundador, o ato legal fundador da democracia, da ditadura brasileira, e que permitiu a prisão sem culpa formada, permitiu a tortura, permitiu os assassinatos que se verificaram no Brasil durante o período da ditadura. Isto é, Eduardo Bolsonaro e outros cometeram ataques frontais às instituições brasileiras, ameaçando da alteração das instituições brasileiras se as coisas não corressem de seu agrado. E, novamente aqui, esse indivíduo continua completamente impune e sem lhe ser movido qualquer processo. Ora, perante estas duas circunstâncias, que no fundo são um ataque gravíssimo às instituições brasileiras, os tribunais brasileiros, em particular o Tribunal Federal Supremo, deveriam agir. Este tipo de pressão deveria ter-se em conta, para além da própria interpretação da lei, que, como disse, é claríssima e que não permite uma outra interpretação. E estranha-se como é que 5 juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ainda votaram a favor da interpretação que agradava a Bolsonaro e a Moro. Estranha-se porque, repito, a lei é clara e só uma interpretação distorcida da lei brasileira, da lei constitucional brasileira, permitiria a interpretação que os bolsonaristas pretendiam. E com isto, aquilo que os 5 juízes que votaram a favor das posições bolsonaristas, aquilo que eles demonstram é não ter respeito pela própria instituição que eles representam, o Supremo Tribunal Federal, nem ter respeito pela democracia brasileira atacada pelos bolsonaristas. Isto é, esses 5 juízes demonstram ser completamente alheios à defesa da dignidade das instituições e do Estado Democrático brasileiro. É lamentável que isso suceda. Agora, temos de pensar nas consequências da libertação de Lula. É óbvio que a libertação de Lula irá, desde já, ter um efeito. Existe no Brasil, neste momento, um medo enorme ao regime bolsonarista, que, no fundo, é um regime de milícias, um regime que atua e triunfa com base no crime, na desinformação, na mentira. E a libertação de Lula vai permitir que muitos brasileiros que sentiam medo do terror bolsonarista deixem de sentir medo. E esperamos que os brasileiros façam como fizeram os chilenos, como fizeram os argentinos e outros povos da América Latina, se unam e lutem nas ruas, nas praças, contra o regime bolsonarista, que é um regime de destruição do Brasil, é um regime obscurantista, é um regime que
só quer conduzir à miséria a generalidade da população brasileira para sustentar a ganância de uma minoria no Brasil e para vender a pátria brasileira ao estrangeiro, como está a fazer já, entregando a pátria brasileira e a sua riqueza aos interesses americanos e, agora, aos interesses mais obscuros do mundo, os da Arábia Saudita, que é um país fora da lei internacional, que não respeita os direitos humanos, um país onde o principal dirigente é um criminoso reconhecido como tal. O Brasil de Bolsonaro está a regredir décadas para o período da ditadura e, se ainda não foi mais longe, como pretendem os filhos do Bolsonaro e muitos bolsonaristas, nomeadamente essa figura sinistra do Olavo de Carvalho, mentor de Bolsonaro, se tal ainda não foi, tal ainda se deve não só a alguma resistência no Brasil, mas também à censura da comunidade internacional que o Brasil e os bolsonaristas não podem ignorar. Esperando que o Brasil se recomponha e se erga contra esse regime de entrega da pátria brasileira aos interesses de uma minoria e aos interesses estrangeiros, despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e também no Facebook. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.